Pessoal, é muito legal estar aqui de volta no Congespa, né? É muito bacana fazer essa apresentação, na verdade são duas. É um prazer para a Qualtec ser patrocinador desse evento. Eu acho que um dos processos mais importantes que a gente tem é difusão de cultura, né? Difusão de cultura de estar em conformidade. Nós vamos falar sobre compliance, mas é muito legal para nós, em conjunto com as demais empresas, fazer esse patrocínio e entendendo também que faz parte do processo de responsabilidade social nossa, né, no que diz respeito a promover cultura de gestões de qualidade, meio ambiente, saúde e segurança ocupacional, compliance e outras informações que vocês verão com temas fantásticos nessa edição. Eu queria, em primeiro lugar, falar um pouquinho sobre a implementação de um processo da ISO 31000, que é a norma de gerenciamento de risco. Pensamento baseado em risco, hoje, isso eu vou falar bastante, e vocês vão me perdoar pela insistência no texto, né? No que diz respeito a pensamento baseado em risco, é que não há mais espaço para nenhuma organização não ter isso dentro do seu próprio DNA. Né? Em todas as atividades, em todos os seus processos, o pensamento baseado em risco permeia, né, a organização de uma forma muito forte. Esse é um tema de relevância alta atualmente e vai continuar sendo em futuros não tão próximos assim, mas a médio e longo prazo também. Antes de mais nada, eu queria tomar a liberdade de apresentar um pouco a Qualtec, ou me apresentar. Eu sei que algumas pessoas já do Congespa do ano passado puderam participar de uma palestra que eu dei a respeito sobre integração de sistemas, mas me permitem falar um pouco mais. Eu sou responsável pela Qualtec Consultoria. Nós temos mais de 34 anos de experiência, na verdade, temos já 35 anos de experiência no mercado. Eu, particularmente, sou especialista em ESG, sou auditor líder na 37001, anti-suborno, sou auditor líder na 37301, que é a norma de sistemas de gestão de compliance, 9.000, 14.000 e outras normas onde eu pude me aprofundar e ter a titulação de auditor líder. Sou engenheiro de telecomunicações, virei suco, né? Na verdade, não trabalho mais com telecomunicações, e sou membro sênior da Sociedade Americana da Qualidade e engenheiro da qualidade também, certificado pela Sociedade Americana. Mas, enfim, não é importante falar de mim, mas sim um pouquinho da Qualtec, um pouco mais da Qualtec, e vamos entrar no tema, que é um tema bastante interessante. Ele é rico de opções de informações, mas ele é um tema que é extremamente relevante para as organizações atuais. A Qualtec ela tem um trabalho focado em consultorias, treinamentos e auditoria. Há 35 anos no mercado nós fazemos isso e os nossos números são extremamente significativos. Aqueles números que nos impulsionam são fortes. Por exemplo, nós já atendemos mais de 1.000 clientes ao longo dos 35 anos da organização. Mais de 16.000 pessoas foram treinadas, passaram pelos nossos treinamentos. Temos 512 unidades certificadas em sistemas de gestão dentro desse período de 35 anos, 98 unidades em certificação na norma anti-suborno, envolvendo Brasil, América Latina e Europa. Temos clientes em Portugal, temos clientes no Panamá, Equador e Peru. E agora nós temos já 4 unidades certificadas na ISO 37301. É uma norma que está pegando fogo no mercado. Não há como negar essa tendência. Hoje, cumprimento de compliance é uma regra que faz parte da estratégia corporativa e isso não vai mudar. Não vai mudar. É a nova realidade, é um novo normal. Então, nós já temos essas experiências em certificações de sistemas de gestão e
Obviamente, todas as normas agora, com base na visão de pensamento baseado em risco, né, estabelece a necessidade de implantação de norma, de um processo, na verdade, de riscos, sejam eles riscos estratégicos, sejam eles riscos operacionais. Então, vamos falar um pouquinho sobre isso e, a partir de agora, vamos bater um papo mais tranquilo com relação a mapeamento de risco e como é que a gente faz a implantação da ISO 31000 dentro da organização. Eu acho que vamos posicionar a seguinte questão. Eu acho que vale a pena falar um pouco sobre o conceito. Eu acho que o conceito de risco é fundamental para que a gente possa ter um desenvolvimento de uma metodologia de análise de risco bastante adequada. Se eu não consigo entender esse contexto dentro da organização, provavelmente eu vou querer ter uma metodologia de risco onde praticamente vai cumprir tabela. E aí o cumprimento de tabela não traz agregação de valor à organização. A partir daí, a gente tem que entender que as organizações de todos os tipos, né, elas enfrentam hoje fatores e influências internas e externas que tornam cada vez mais incerto, né, a sua situação. E dependendo da extensão dessa incerteza, ela vai atingir ou vai evitar com que os objetivos dessa organização sejam atendidos. O problema é que o efeito dessa incerteza tem nos objetivos, né, dessa organização a aplicação de risco. Então, o efeito da incerteza nas metas corporativas, né, nos seus objetivos, é o que nós chamamos de risco. É isso que vai acontecer. Então, voltando, o risco é o efeito da incerteza nos objetivos, independentemente do domínio ou das circunstâncias, né, que esse risco acontece, domínio da organização e a circunstância no qual o risco acontece. Um evento ou um perigo, né, ele que não seja descrito, por exemplo, né, ele é algo que você não consegue controlar. E quando a gente fala em risco, a gente fala numa relação entre probabilidade de ocorrência e incerteza, ou probabilidade de ocorrência e impacto, probabilidade de ocorrência em severidade. É fundamental, então, que a gente tenha dentro da organização o entendimento de que o risco pode ter consequências tanto positivas quanto negativas. E esse é um conceito central e importante a ser compreendido. Quando eu olho o risco sob aspecto negativo, né, eu estou colocando aquele risco com impacto que possa vir a trazer algum tipo de prejuízo para a organização. E quando eu falo em risco sobre aspecto positivo, eu estou olhando as questões de oportunidades, expansão de oportunidades, né, exploração dessas oportunidades. O risco, ele vamos falar assim, o risco ele é criado ou alterado quando de tomadas de decisões. Porque há sempre quase uma incerteza quando você toma uma decisão. Aqueles responsáveis, por exemplo, por atingir objetivos, precisam entender, compreender, na verdade, que o risco é uma parte inevitável das atividades da organização e que é tipicamente criado ou alterado quando as decisões são tomadas. Então, há um link direto quando eu falo em risco e tomada de decisão. Gerenciar os riscos, eu entendo que seja parte da organização. E, nesse aspecto, a alta direção, a liderança é fundamental, de modo que determine, né, como a organização é gerenciada em todos os níveis. Então, isso vai contribuir, por exemplo, para a melhoria do sistema de gestão da organização como um todo. Então, o papel da alta liderança é fundamental.
em determinar qual é o caminho a ser seguido. Alguns riscos, na verdade, surgem quando a gente menos espera, né? Eu acho que isso é um fator da nossa vida, né? A nossa vida, em qualquer momento, você tem riscos associados ao nosso dia a dia. Mas os efeitos podem ser catastróficos, na verdade. O pensamento baseado em risco, né, ele habilita uma organização a determinar quais são os fatores que poderiam causar desvios nos seus sistemas, nos seus processos, nas atividades, em relação aos resultados que foram planejados dentro da empresa. E colocar em prática controles, sejam eles controles preventivos, sejam eles controles detectivos ou controles mitigatórios. Todas as normas atuais, sejam elas da série ISO ou não, elas possuem um planejamento baseado no risco. Quando eu falo em normas, eu estou falando também em qualidade, em meio ambiente, em compliance, em segurança de alimentos, e assim sucessivamente. Eu queria falar rapidamente sobre os princípios que estão descritos nessa figura. Essa figura mostra quais são os princípios da criação de valor numa matriz de risco, ou num conceito baseado em risco, né? E essa matriz fornece uma série de orientações sobre quais são as características da gestão de risco eficaz e eficiente, onde você vai comunicar o seu valor, vai explicar a sua intenção e o seu propósito. Os princípios são esses princípios, né? Eles são a base para o gerenciamento de riscos e para o processo de gestão de risco dentro de uma organização. Eu queria, tomar a liberdade, de falar um pouquinho sobre cada uma dessas figuras ou desses círculos que fazem os princípios da gestão de risco. Então, a primeira coisa que nós temos que entender é que o processo de gestão de risco ele é integrado. A gestão de risco é parte integrante de todas as atividades da organização e permeia o conceito do pensamento baseado em risco. Então, quando eu falo em risco integrado, quando eu falo em integrar o sistema de mapeamento de risco ou o sistema de gerenciamento de risco, eu estou falando em criar dentro da organização o DNA desse pensamento baseado em risco. Então, todas as ações, todas as atividades devem estar ligadas ao seu pensamento baseado em risco. A segunda questão é que ela deve ser estruturada e abrangente. Uma abordagem estruturada e uma abordagem abrangente do gerenciamento de risco, né, contribui para que você tenha um resultado de avaliação desse risco que seja consistente, né, e de forma que você consiga fazer uma comparação. Então, estruturação e abrangência, né, permite resultados consistentes e resultados que permitem ser comparáveis. O terceiro princípio importante é que ela é uma metodologia personalizada. A estrutura e o processo de gestão de risco são personalizados. Depende de cada tipo de organização. Depende, por exemplo, da perspectiva, do contexto, na verdade, do contexto interno, do contexto externo da organização, né? Então, o que é legal que a gente entenda é que não há receita de bolo no caso da personalização. É você enxergar qual é a melhor metodologia, qual é a melhor prática para executar o seu processo de gerenciamento de risco e aplicar na organização. Eu não posso, por exemplo, ter como conceito aplicar uma metodologia de gerenciamento de risco, né, numa organização com alto volume de pessoas envolvidas, com alto grau de criticidade, com envolvimentos de contextos internos e externos extremamente complexos, em relação a uma empresa de menor dificuldade, uma empresa com menor contexto de relacionamento externo, menor influência. Então, a personalização da metodologia é fundamental. Olhem para a sua organização.
olhem para ela, verifique que tipo de metodologia, que tipo de critério você vai colocar, de modo que você consiga identificar claramente qual é o caminho a ser seguido no que diz respeito a formas de execução de risco, né? Ou de processos de risco. Então, esse é um ponto importante. Entendam, personalização. É bacana fazer benchmarking, é bacana conversar com as outras áreas, com outras empresas. Entretanto, enxerguem o contexto interno e o contexto externo da sua organização e, com base nesse contexto, e, obviamente, com base em um benchmarking, vocês vão trilhar o caminho que é mais adequado no que diz respeito à agregação de valor do seu processo de gerenciamento de risco. Ela é inclusiva. Esse é um quarto princípio importantíssimo, né? O envolvimento apropriado e oportuno de partes interessadas, sejam elas internas ou externas, possibilita que os conhecimentos, né, novos pontos de vista, percepções sejam considerados. Então, é legal que a gente olhe a visão de risco de vários ângulos, com várias partes interessadas. Não só um processo monodirecional, mas aqui uma equipe multifuncional, por exemplo, ajudaria bastante no que diz respeito a enxergar as características de matriz de risco, as características do risco, daquele processo, do risco estratégico, né, com vários ângulos. Outra coisa que é importante dentro do princípio é a dinâmica, isso é, um sistema de gerenciamento de risco, ele é dinâmico, né? Por quê? Porque riscos podem surgir, podem mudar, podem desaparecer na medida que contextos internos e externos da organização mudem. Então, você tem lá uma empresa extremamente regulada, no que diz respeito a regulações ou requisitos regulatórios operacionais, e elas sofrem uma série de mudanças. Esse contexto externo vai impactar significativamente na sua organização, e aí você vai ter que entender que existe essa dinâmica de mudança constante, né, na situação de risco. Esse processo, né, de gestão de risco é importante no que diz respeito a que ela precisa antecipar, detectar, reconhecer e responder a mudanças. Então, quando eu falo em dinâmica, é fundamental nós termos dentro da organização um sistema de gerenciamento de mudanças extremamente forte. Sejam elas mudanças internas ou externas, sejam elas mudanças regulatórias, sejam elas mudanças de estrutura, enfim, aquelas mudanças com impacto significativo na estratégia e na operação da organização. Fiquem de olho em mudanças. Uma questão também, um princípio básico, é trabalhar com a melhor qualidade de informação. Então, todas as entradas para o gerenciamento de riscos devem ser baseadas em informações históricas e atuais. Então, por isso que, por exemplo, uma participação multidisciplinar traz um enriquecimento melhor para a discussão, para fazer uma análise de risco. Mas também não vai colocar uma pessoa que não tem nada a ver com aquele processo, né? Então, você tem que montar uma equipe que tenha uma visão daquele processo, daquela atividade que está sendo trabalhada no que diz respeito a risco. Claro, de repente, olhar seus clientes internos, colocar o cliente interno, colocar o cliente externo, colocar a equipe da área que está sendo mapeada, enfim, vocês têm que buscar a melhor fonte de informação no que diz respeito à qualidade dessa informação, para que você possa trabalhar o seu mapeamento de risco de uma maneira mais rica e mais abrangente possível. Outro fator importante são os fatores humanos e culturais, isso é, eu acho que o comportamento humano, né, e a cultura da organização, elas vão influenciar significativamente todos os aspectos da gestão de risco em cada nível, em cada estágio que ela se encontra. Então, eu preciso enxergar, fazer com que, primeiro,
as pessoas entendam a importância e a necessidade de um mapeamento de risco. É básico isso. Porque, senão, eu também não consigo trabalhar o princípio anterior, que é ter a melhor informação disponível. Porque eu estou indo lá, não estou entendendo por quê, qual é o fator agregador de uma análise de risco. Por princípio, a gente já, várias vezes, a gente encontra, por exemplo, fazendo mapeamento de risco de antissuborno, de compliance, né? É muito comum as pessoas chegarem e falarem assim, não, mas eu não tenho risco na área. E elas confundirem o risco com os fatores de controle. Eu não tenho risco porque o controle X resolve. Não, peraí. Risco é uma coisa, controle é outra. Então, quebrar um pouco essa barreira de percepção de que as áreas não têm risco, ou que, é perda de tempo, eu já tenho medidas suficientes, quando, na verdade, você pode descobrir que as medidas não são tão eficientes assim. Trabalhar fator humano, trabalhar cultura da organização é importante. E aí, né, quando eu falo em participação da alta direção, é um papel fundamental. É um papel fundamental. Finalmente, a gente vai falar em melhoria contínua. Aí é chovendo molhado, né? Todo o processo, a gestão de risco é melhorada continuamente por meio de uma série de informações, uma série de aprendizados, uma série de experiências. Então, é bacana que a gente consiga olhar para esses princípios, né? para esses 8 princípios, e entender de que forma a gente vai estabelecer a estratégia. Esses princípios mostram de que forma a gente vai enxergar a estratégia de implantação da nossa metodologia de gerenciamento de risco. O propósito, eu queria colocar a estrutura, né? Falar um pouquinho da estrutura de gestão de risco. Qual é o propósito? O propósito da extensão da estrutura de gerenciamento de risco é apoiar a organização na integração da gestão de riscos em atividades que são significativas, nas funções. A eficácia, na verdade, da gestão de risco depende da sua integração na governança, palavra hoje que está sendo está em moda, na governança e em todas as atividades da organização, incluindo a tomada de decisão. E vimos que toda vez que nós temos uma tomada de decisão, está a ele agregado um risco. Isso é básico e falamos isso em slide anterior. Importante é que, quando a gente está falando em governança, envolvimento, integração em todas as atividades, é fundamental que o apoio de todas as partes interessadas aconteçam, e principalmente em relação à alta direção, em relação à liderança. Essa figura aqui, né, ela está mostrando os componentes de uma estrutura de gestão de risco. E é claro que a gente deve avaliar, né, como organização, as nossas práticas e os processos existentes, avaliar quais são as nossas lacunas, e abordar essas lacunas no âmbito dessa estrutura. E aí, vamos falar um pouquinho rápido dessa figura, dessa estrutura. E a primeira já citei várias vezes lá anteriormente e agora, né, a alta direção e os órgãos de supervisão, né, onde aplicável, deve assegurar que a gestão de risco esteja integrada em todas as atividades da organização e que demonstrem de forma perceptiva como eles fazem o seu comprometimento, o seu compromisso, a sua liderança dentro desse processo. A alta direção ela é responsável por gerenciar os riscos dessa empresa, enquanto que os órgãos de supervisão, sejam eles quais forem, são responsáveis por supervisionar a gestão de risco dentro das suas áreas de competência. Então, trocando miúdos, quem tem que efetivamente cuidar para que o processo de gerenciamento de risco aconteça é a alta direção.
Esse é um papel importante, que senão vocês vão cumprir tabela. Há a necessidade da alta direção perceber o valor agregado do gerenciamento de risco, entender que a companhia corre riscos, e depois, no final, eu vou falar um pouquinho sobre riscos legais. Um papo rápido, um minutinho só. Mas hoje, cada vez mais, as empresas estão passando por riscos, né? Sejam eles estratégicos, sejam eles operacionais, e agora eu estou vindo aqui levantando uma outra questão, que são riscos legais. Vamos falar sobre integração, né? A integração da gestão de risco, ela se apoia em uma compreensão de toda essa estrutura. É importante entender que o risco ele é gerenciado em todas as partes da estrutura da organização. Todos, absolutamente todos, apesar da liderança ter o papel fundamental, mas todos, dentro da organização, têm responsabilidade por gerenciar riscos. Todos, não importa o nível hierárquico. Uma outra questão é que a governança, que eu falei anteriormente, onde há a necessidade de inclusão do gerenciamento de risco dentro do processo de governança, ela orienta qual é o rumo que a organização vai tomar, quais são as suas relações externas, né? Quais são as suas relações internas, quais são as regras, quais são os processos, quais são as práticas necessárias para alcançar o seu propósito. E aí, a integração, a necessidade da integração do gerenciamento de risco dentro do processo de governança da organização. A determinação da responsabilidade pela gestão de risco e os papéis de supervisão no âmbito organizacional é parte integrante dessa governança. É parte integrante dessa governança. Definição de responsabilidade, definição de supervisão. Isso é, clarificação de papéis. Faz parte do processo de governança. Quanto à concepção, quando você vai conceber estrutura para gerenciar riscos, é importante que a organização examine, faça uma análise e entenda os seus contextos. Sejam eles contextos internos, sejam eles contextos internos. E externos. Vocês perceberam que eu estou voltando a falar de contexto, porque ele é fundamental na criação da sua estratégia do gerenciamento de risco da organização. A alta direção, né, e os órgãos de supervisão, eles devem assegurar que as autoridades, responsabilidades, né, e responsabilização, não só responsabilidade, mas responsabilização, né, para os papéis pertinentes à gestão de risco sejam atribuídas e sejam devidamente comunicadas em todos os níveis da empresa. Então, faz parte do processo de concepção. Quarto, implementar. Para que eu possa implementar, eu preciso ter uma série de mecanismos. Por exemplo, eu preciso ter um desenvolvimento de um planejamento de implementação apropriado. Eu não vou sair que nem um maluco aí falando de gerenciamento de risco. Primeiro, eu preciso entender qual é o risco que eu vou trabalhar, se vai ser um risco operacional, se vai ser um risco estratégico, se vão ser riscos legais, né? Qual é o contexto dessa avaliação? E, para isso, eu tenho que ter um planejamento adequado, com prazos e recursos. Às vezes, recursos internos são suficientes. Outras vezes, o recurso externo não é suficiente. Não, o recurso interno, perdão, não é suficiente, e você tem que colocar lá os recursos externos para te ajudar. Criar políticas, procedimentos, descrevendo critérios que eu vou utilizar, quais são as regras de avaliação de risco, quais são as pessoas responsáveis por fazer que tipo de atividade, como os diferentes tipos de riscos serão com tomadas de decisão. Como é que eu vou ter a tomada de decisão se existem várias pessoas fazendo uma avaliação de risco e provavelmente com informações diferentes ou percepções diferentes de probabilidade de ocorrência, com percepções diferentes de impacto dentro da organização? Estabelecer um pouco esse critério. É importante deixar isso muito claro, né, para que as pessoas, quando for falar sobre risco, quando for fazer um mapeamento, já tenha a parametrização muito clara de como deve proceder na avaliação. Isso não significa que vai ser pasteurizado.
Não significa que todo mundo vai ter a mesma opinião, não. Mas todo mundo tem que seguir um racional para que possa deixar claro, sabe? Qual é o tipo de decisão, de que forma eu vou tomar, como é que eu vou fazer tomada de decisão com relação à definição de critério, de probabilidade e de gravidade, por exemplo. Outra coisa que é legal que a gente tenha é definição de apetite de risco. Qual é o risco que eu quero correr? Qual o risco em que, em princípio, que eu vou entender que está dentro da minha possibilidade? Isso é, eu vou definir o risco que eu quero correr. Daqui para cima, eu não quero correr mais. E aí eu vou ver o que eu vou fazer. Como é que eu mitigo? Se eu acrescento planos de ação, se eu divido esse risco, né? Então, eu vou começar a criar regras de definição de apetite de risco, que a organização posso definir como apetite. Normalmente, quando você faz um mapeamento de risco, o apetite de risco está definido quando você tem um risco baixo. Eu vou falar rapidamente sobre essa matriz de risco, né? O que a gente chama de heat map, mas normalmente, quando você tem uma avaliação final de risco, onde ele se conclui estar no risco baixo, isso é, a probabilidade de ocorrência, severidade, mais a avaliação das medidas de controle, me leva a um risco baixo, então esse se torna, na maioria das vezes, o apetite de risco, e ele não é usado como prioridade para a implantação de planos de ação. Não significa que você vai deixar de lado, mas ele não seria uma priorização para que você implante medidas de controle ou planos de ação que venham mitigar os riscos um pouco mais elevados, riscos médios, riscos altos, riscos críticos, enfim, conforme a classificação da matriz de heatmap que você vai fazer. Fundamental avaliar a eficácia do nosso sistema, da estrutura de gerenciamento de riscos. Então, o que significa? Significa que eu preciso mensurar o desempenho dessa estrutura toda. Está funcionando a minha equipe? Está funcionando o meu critério? Existem critérios que podem ser melhores? Eu tenho hoje a minha tomada de decisão? Como é que está, por exemplo, o cumprimento de planos de ação estabelecidos na matriz? Enfim, fazer uma análise crítica, né, de todo o processo. E aí, se possível, né, determinar também se permanece ou não adequada para você atingir seus objetivos. Muitas vezes você pode olhar e falar assim, pô, isso aqui estava muito bom, essa metodologia estava boa até agora, daqui para frente não está mais. Muda. Muda. Então, sempre olhe a tua metodologia sobre aspectos de talvez alguns indicadores de desempenho. Por exemplo, né? Então, olhar alguns indicadores de desempenho, estabeleça alguns indicadores que permitam você avaliar a eficiência e eficácia do seu processo de gerenciamento de risco. E, finalmente, trabalhar a melhoria. Com base no monitoramento, ela tem que adaptar continuamente, né, a sua estrutura de gerenciamento de riscos, principalmente para abordar as mudanças externas e internas que acontecem. É importante também que ela melhore a eficácia do seu processo, como eu falei anteriormente, de modo que ela sempre esteja dando à organização a tranquilidade suficiente para tocar a vida dela como ela tem que ser tocada. À medida que vocês vão identificando lacunas ou oportunidades de melhoria, é importante que a organização desenvolva também planos, tarefas, atribua responsabilidades, mudanças, para que você possa implementar essas melhorias e que você tenha sempre um sistema adequado. Uma vez que todo esse processo foi implementado, convém que essas melhorias efetivamente contribuam para o aprimoramento do sistema. Cuidado para não criar burocracia. Importante. Bom, antes de entrar propriamente dito no que diz respeito à metodologia, às etapas de execução de uma análise de risco, eu queria
apontar para vocês quais são os fatores que influenciam uma análise de risco. Primeiro, a formação da equipe. É ter uma equipe extremamente que participe do processo, portanto, tem tudo a ver com o último item que está lá, que é o comprometimento. Uma equipe que conheça o processo, a atividade, não necessariamente a equipe deve ser formada apenas por pessoas que fazem parte daquela área ou daquele processo. Você pode trazer, por exemplo, clientes desse processo ou clientes dessa área, podem determinar, podem ajudar através de informações, através de um brainstorming, né, em novas avaliações de riscos que, em princípio, você, como dentro daquela atividade, dentro daquele processo, você pode estar viciado numa visão. Um outro fator é a disponibilidade de dados. Eu já falamos sobre dados históricos, dados atuais, conhecimentos, especializações, enfim, levantar a maior quantidade de dados possíveis para que você possa fazer mapeamento de risco, tratamento de não conformidades, canal de linha ética. Existem várias fontes, resultados de auditoria, várias fontes que você pode levar para o teu mapeamento de risco. E aí também é importante ter pessoas experientes, né, que já conheçam o processo, que conheçam a organização, tragam o histórico, o conhecimento propriamente dito, para suportar uma avaliação de risco mais abrangente. E depois, tempo. Eu falo que quando você vai fazer risco, não é uma corrida de 100 metros, né? Mas também toma cuidado para que você não tenha uma avaliação de risco tão longa que perca a intenção, perca o foco. Então, faça um planejamento, teu processo de avaliação de risco, onde permita que o tempo seja necessário o suficiente para fazer uma avaliação de risco adequada. E falamos já sobre comprometimento. Vamos falar um pouco agora sobre quais são os processos envolvidos, as etapas, na verdade, envolvidas numa avaliação de risco. A primeira delas é estabelecer escopo. Estabelecer escopo. O propósito de você estabelecer esse escopo é você conseguir personalizar o processo de gerenciamento de risco, permitindo um risco, né, um processo de avaliação mais eficaz, um tratamento de risco mais adequado. Quando eu falo em personalizar a metodologia ou o processo de risco, é você olhar efetivamente qual é o escopo do risco que você está falando. E aí você pode entender, ou nós podemos entender, que os riscos são aplicáveis em diferentes níveis dentro de uma organização. Eu posso ter risco estratégico, posso ter risco operacional, posso ter risco num projeto específico, eu posso ter risco numa gestão de mudança, eu posso ter riscos legais, como nós falamos, enfim. Existem vários escopos de aplicabilidade da gestão de risco. É importante que você estabeleça esse escopo muito claro para todas as pessoas que fazem parte da equipe executar esse trabalho de forma correta. Isso está todo mundo com o mesmo pensamento, com foco voltado naquele escopo. Próxima questão, que é, após a definição do escopo, é você começar a falar em identificação de risco. E o propósito dessa etapa, né, etapa de identificar o risco, é você encontrar, é você reconhecer, é você descrever os riscos que possam ajudar ou que possam impedir, ajudar no sentido de oportunidade, ou que possam impedir, né, a organização que ela venha alcançar os seus objetivos. É importante que você tenha informações extremamente pertinentes. Já falamos anteriormente que informação é a base fundamental para a identificação de riscos. A organização, ela deve identificar os riscos independentemente de suas fontes e da sua capacidade de controle. Tem riscos que eu não controlo.
mas é importante que eles estejam pontuados. É importante que eles estejam pontuados. E aí você vai deixar claramente que esses riscos não estão sob meu controle, mas é fundamental. É fundamental. Muitas vezes, esse risco que não está sob seu controle, você pode dividir. Isso é, eu tenho um risco, eu vou falar um exemplo qualquer, eu tenho risco de queda de avião, porque eu estou numa rota, e eu não tenho controle sobre isso. Mas eu divido com o seguro. Eu faço divisão de riscos contratando uma empresa de seguros. Estou dando um exemplo de algo que você deve mapear, que é um risco que não está sob controle, mas que você deve ter claramente isso sobre a sua ótica. A razão, então, dessa etapa, né, de identificação de riscos é você gerar uma lista abrangente de riscos. É uma etapa crítica, extremamente crítica, porque aqui, se eu deixar de identificar algum risco, eu não vou controlar. Isso eu já citei anteriormente. Então, é fundamental que a gente gaste um tempo suficiente na identificação desses riscos. Precisamos ter, obviamente, na identificação uma política, um procedimento com critérios, já falamos isso, e não vale muito a pena falar sobre isso, mas onde eu vou estabelecer as regras. E aí, eu queria deixar com vocês um conceito de risco. Eu tenho dois tipos de riscos. Risco residual e risco inerente. O que é o risco inerente? O risco inerente que eu digo que é o risco puro, né? É aquele risco que existe antes de qualquer tipo de ação mitigatória dentro da organização. Então, aquele risco onde não leva em consideração medidas de controle existentes na organização. Então, é um risco simplesmente onde há uma relação de probabilidade de ocorrência e impacto, severidade. E aí eu faço a relação entre probabilidade, ou a multiplicação, a probabilidade e o impacto me dá um nível de risco. E esse nível de risco, sem levar em consideração a eficácia de medidas de controle atuais, é o que nós chamamos de risco inerente. O risco residual é aquele risco onde eu levo em consideração já a eficácia das medidas de controle. Então, eu vou pegar o meu risco inerente, vou fazer a avaliação, descrever as várias medidas de controle que eu tenho, eu posso ter várias medidas de controle, sejam elas financeiras e não financeiras, sejam elas, mais uma vez, preventivas, sejam elas detectivas, sejam elas mitigatórias. Vou fazer a avaliação do conjunto de medidas de controle e na relação eficácia das minhas medidas de controle com o resultado do meu risco inerente, eu tenho o meu risco residual, que é o que eu chamo de risco real. É o risco real que a companhia está passando naquele momento. E é em cima do risco residual que vocês devem colocar o apetite de risco. Riscos residuais, nível risco baixo, eu vou priorizar as ações após eu priorizar aquelas que têm risco alto, muito médio, alto, muito alto, crítico, depende da escala de risco que você for colocar. Então, o risco residual, onde você entende ser risco baixo, você pode deixar para trabalhar isso numa terceira ou quarta, quarto plano. É importante que você trabalhe riscos residuais acima de baixo. E aí você começa a ter um impacto negativo no teu apetite de risco. Esse risco é médio, esse risco é alto, ou esse risco é muito alto, esse risco é catastrófico, depende da escala. Então, risco real, apetite de risco é risco residual. O risco inerente é apenas aquele risco onde há uma relação de probabilidade de ocorrência e severidade ou impacto. Vamos voltar um pouco, então, para aquela etapa dos processos envolvidos e vamos falar sobre a análise de risco, né? O propósito da análise de risco é compreender a natureza dos riscos, as suas características
e chegando lá no risco inerente e no risco residual. É importante que a gente entenda que vai envolver também uma consideração bastante profunda, bastante detalhada de fontes. Quais são as fontes dos riscos? Quais são as áreas? Quais são os processos? Definir probabilidade, impacto, controles existentes, sua eficácia. E aí, quando eu faço a análise de risco, eu vou chegar no final de toda essa história no risco inerente e no risco residual. Existem várias formas de vocês estabelecerem critérios, por exemplo, de probabilidade, porque uma das coisas importantes é como é que eu defino o critério de probabilidade, como é que eu estabeleço o critério de impacto, né? Então, às vezes, como sugestão, algumas empresas falam o seguinte, olha, probabilidade eu vou considerar como fatores a serem avaliados. Histórico. Situações ocorridas no passado, volume de transações que ocorrem dentro daquela atividade, né? O tipo da atividade em si, se ela é uma atividade que envolve ou não um agente público, né? Enfim, estabelecer um pouco essa questão de fatores que determinam a probabilidade. E severidade pode considerar, por exemplo, uma severidade em cima de impactos financeiros, em cima do meu EBITDA, por exemplo, estabelecer impactos na imagem, na reputação, estabelecer impactos na área legal ou no compliance. Enfim, é importante que vocês estabeleçam, né, quais são os critérios que vocês vão levar em consideração. E, a partir daí, nós vamos falar sobre avaliação de risco. A avaliação de risco, o propósito aqui é apoiar a tomada de decisão. Após eu ter estabelecido, né, as medidas de controle, fiz a minha análise de risco inerente, fiz a análise de risco residual, medida de controle, cheguei no meu risco residual, é aqui que eu vou fazer, vou estabelecer qual é a forma de ação que eu vou tomar. Então, é nessa etapa que eu defino, por exemplo, o meu apetite. Já está definido e vou tomar a decisão se eu vou assumir ou não vou assumir aquele risco. De modo geral, quando você faz a avaliação de risco, né, você está definindo contra um critério de apetite que você estabeleceu. E aí você ajuda, e esse critério vai ajudar vocês a estabelecer prioridades, e a razão disso é você conhecer seus riscos, suas origens, conhecer as suas consequências. Outra etapa é a parte final, que é a parte de tratamento. A ideia, essa etapa do tratamento de risco, é selecionar e implantar ações para mitigar riscos que vocês não querem correr, portanto, riscos acima de baixo. O tratamento de risco, por exemplo, envolve um processo muito interessante. Você pode, por exemplo, formular e selecionar opções de novas ações, você avaliar a eficácia desse tratamento, você definir se você vai ou não dividir esse risco, verificar, por exemplo, se você tem, após a análise, a implantação das medidas de controle, se ainda esse risco é aceitável ou não, e se não for aceitável, continuar tratando. Quando você fala em opções para tratar riscos, né, você pode envolver uma ou mais das opções que foi citadas, né, que eu acabei de citar. Agora, é importante tomar muita atenção que quando eu faço planos de ação para tratamento de riscos, existe a possibilidade de introdução de novos riscos que eu preciso gerenciar. Então, o fato de eu estabelecer um plano de ação para mitigação de risco pode, em alguma determinada situação, levar à criação de novos riscos que eu preciso controlar, que precisam ser gerenciados. A questão de monitoramento, análise crítica, gestão de mudanças, né, ela tem uma questão importante. Primeiro, é o fato de eu ter que fazer a melhoria contínua do meu processo de gerenciamento de riscos. E eu falei, eu gostaria de citar novamente. Identificar
gerir mudanças. Esse processo de medição, monitoramento e análise crítica do sistema de riscos e gerenciar mudanças tem tudo a ver com melhoria contínua e gerir mudanças. Muita atenção com relação a essa questão. Eu trouxe aqui um exemplo de um mapa de calor que é importante. Eu falei muito de risco inerente, tanto aqui, probabilidade de ocorrência, impacto. Eu estou colocando aqui uma matriz 3x3, simples, né? Alto, médio ou baixo para probabilidade, alto, médio ou baixo para impacto, e eu tenho aí um gráfico de calor, um mapa de calor. Então, está dizendo o seguinte, onde está verde, que é 1 e 2, eu vou entender que é risco baixo, é risco aceitável, não vou priorizar nenhum tipo de ação. Os riscos 6 e 9 são riscos mais altos, onde eu vou priorizar as ações, e os riscos 3 e 4 também são riscos que eu devo mitigar, né? Talvez uma segunda opção. Mas todos os riscos que estão dentro dessa matriz, vermelho e amarelo, devem ter planos de ação mandatoriamente. Quando eu falo em, poxa, como é que eu vou definir o risco residual? Como é que eu defino, por exemplo, grau de eficácia? Você pode estabelecer 3 critérios, né? Eu sempre gosto de trabalhar 3 critérios. Tem gente que trabalha com 5, não tem problema nenhum. Ou você coloca o seguinte, os riscos são mitigados pelos controles que eu tenho, possuem medidas de controle, mas requerem melhorias ou medidas adicionais, ou as medidas de controle que eu tenho hoje não são suficientes ou não são adequadas para mitigar o risco, ou então não tem. E aí, quando você vai fazer essa relação do risco inerente com a eficácia das medidas de controle, eu posso estabelecer uma matriz dessa forma, onde tem o mapa verde, eu vou dizer que eu vou um risco aceitável, eu vou fazer aquele plano opcional, ou não vou fazer priorização de plano, ou só vou trabalhar na medida que esses riscos que eu considerei alto, que estão em vermelho, são riscos mandatoriamente que eu devo trabalhar. Então, o final, esse mapa de risco de calor, mapa de calor, perdão, ele me dá a noção exata do que é o resultado final, onde eu deva ou não devo estabelecer um plano de ação. E só para finalizar, eu queria ver com vocês o seguinte, tem uma norma interessante, que é a ISO 31022, uma norma que fala sobre um guia de gerenciamento de riscos para gerenciamento de risco legal. Eu já falei algumas vezes aqui sobre risco legal. Eu acho que atualmente, né, todas as organizações elas estão enfrentando riscos legais cada vez mais desafiadores. E essa norma, a ISO 31022, ela tem como objetivo orientar as organizações na gestão de riscos legais em relação às suas operações, em relação aos seus contratos. E ela pode vocês podem usar 31022, por exemplo, para implementar o processo de gerenciamento de riscos legais e estabelecer, assim, uma estrutura adequada de gerenciamento de riscos. Mas ela serve para olhar riscos legais dentro da organização. Então, é bacana a gente entender que cada vez mais pensamento baseado em riscos está gerando uma série de informações. A gente tem hoje várias fontes de informação que podem ser utilizadas e nos ajudam a estabelecer um mapeamento de risco, um gerenciamento de risco adequado. Eu sei que é um assunto extremamente pesado, sei que é um assunto extremamente longo. Peço desculpas, talvez, pelo fato de eu ter me estendido, mas a minha intenção é mostrar um pouquinho sobre o que é a percepção, a necessidade de um gerenciamento de risco com base na ISO 31000. Queria agradecer bastante a atenção de vocês e muito obrigado pela participação. E qualquer coisa, dúvida, eu estou à disposição e fiquem livres para se conectarem comigo no LinkedIn. Tá bom, pessoal? Muito obrigado. Sucesso. Fiz uma busca pela internet, né, dos principais sistemas de gestão da qualidade, e aí eu selecionei, ali no final ficou 3, né, conforme o nosso processo ali de qualificação de fornecedor mesmo, ficamos entre 3 principais, né,
E aí a gente, no final de tudo aí, a gente escolheu o Qualitim, né? Por várias questões. Custo-benefício, com certeza, né? A solução era muito intuitiva, fácil de entender, né? E principalmente algo que era importante para a gente, né? Que é importante no sistema de gestão da qualidade, que é a segurança dos dados e das informações.